E a educação é o tema do Pod da Região de hoje. Nós vamos falar especificamente de Ferraz de Vasconcelos. A nossa convidada é a secretária de Educação, Paula Trevisoli. Paula, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Muito obrigada, Sandra, pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhar de algumas informações da nossa região. E vamos falar das novidades de Ferraz de Vasconcelos, que tem tido vários projetos que têm sido destaque aí no município. Eu queria que a senhora falasse, desse um desses destaques. Bem, nós estamos com o projeto Africanidade, que acontece em todas as nossas unidades escolares desde o ano passado. Estamos dando continuidade, é um projeto bem forte e que visa melhorar a visibilidade sobre a diversidade existente, né, entre todos aqui na região. E também temos agora o projeto dos povos indígenas, né, também esse entrou neste ano na nossa pasta e que também está sendo um sucesso. Também as escolas estão participando, os alunos estão podendo ter acesso a todo esse conteúdo e também está sendo um sucesso. E vocês trouxeram, inclusive, uma cacique, né, que deu uma dessas formações. A gente noticiou aqui no portal da região que deu um diferencial, né, do que só o professor, e não desmerecendo a figura do professor, mas assim, você trazer uma figura tão representativa, né? Sim, e elas trazem realmente toda a vivência, né, das tribos, os termos corretos, né? Inclusive nós descobrimos que não é correto colocar cocar nas crianças e teve toda a explicação técnica, né, do que significa o cocar. Então, estamos aprendendo também a fazer esse estudo da forma correta. Uma educação também em evolução, né, secretária? Sim, sim. Isso é uma exigência, né, por lei, já tem alguns anos, e nós estamos implementando isso no nosso município. Agora, em relação à educação infantil, recentemente, Ferraz de Vasconcelos ele também ampliou, né, a oferta de vagas. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as unidades que foram inauguradas, né, e como é que está esse cenário no município. Bem, nós inauguramos 2 unidades escolares já esse ano. Uma fica lá no Jardim Ferrazense, que é a Raimundo Francisco, que tem atendimento de crianças de 0 a 3, 4 e 5 anos. E na segunda-feira, nós fizemos uma inauguração na Vila Santo Antônio, uma creche conveniada com atendimento de 0 a 3 anos e 11 meses, de 140 crianças do bairro, né? Nós tínhamos uma demanda reprimida muito grande na região e conseguimos instalar mais um equipamento educacional naquela região. Uma outra ação que também tem as inscrições abertas agora, eu queria que a senhora falasse, que é em relação ao EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, né, ele é um projeto que ele já existe na cidade há muito tempo e nem sempre as pessoas conseguiram concluir aí a sua fase de ensino médio, às vezes até o ensino fundamental, e quer retomar os estudos e não sabe como. E aí eu queria que a senhora falasse também um pouquinho pra gente a respeito dessa abertura de vagas, né, e como é que tá essa situação na cidade. Bem, nós temos na nossa cidade 4 polos de EJA. Nós atendemos a EJA do ensino fundamental, tanto anos iniciais, a alfabetização, quanto os anos finais. E nós estamos com as inscrições abertas para quem quer retornar, né, aos estudos, que não teve na época oportuna essa condição, podem estar voltando a estudar. As inscrições estão abertas até dia 11 de agosto. É só procurar ou a Secretaria da Educação para mais informações, ou então as unidades escolares que são polo. Nós temos polo na EMEB Nurimar Martins, que fica lá no Itajuíbe. Temos a EMEB Ralinha Bissanra, que fica na Vila Arbame. A EMEB Helmut Baxman, que fica no Jardim Vila Ipanema, né? Parque São Francisco. Uhum. E aqui a EMEB Rui Coelho, que fica aqui na região central. Então, se você não teve, né, a oportunidade de finalizar seus estudos na época certa, agora é o momento. Você pode voltar a estudar ainda esse semestre. E, secretária, quem pode se inscrever? Tem alguma questão relacionada à idade, ser morador de Ferraz, ter que ter, por exemplo, de repente a pessoa concluiu até um ensino fundamental ou até a primeira série, segunda série, precisa levar algum documento? Como é que funciona? Bem,
Nós não fazemos assim tantas restrições, não, porque a EJA acaba sendo como se fosse uma educação inclusiva, né? Então, nós queremos ofertar o ensino para quem não teve acesso no momento adequado. Tem que ter 16 anos, a idade mínima é 16 anos, e é melhor ser morador de Ferraz, é claro, né? Nós queremos atender os nossos munícipes. E levar o documento de escolaridade, mas se também não tiver documento de escolaridade, nós preparamos uma prova para saber em que série, né, que ele tem a habilidade para dar sequência nos estudos, porque tem algumas pessoas que vêm do Nordeste e não trazem a documentação, ou então sofreu com alguma enchente, perdeu toda essa documentação. Então, nós temos uma prova chamada de classificação escolar, onde o aluno faz essa prova, ele é avaliado e inserido na série correta que ele precisa cursar. Entendi. Agora também uma outra novidade foi que foi aberto um concurso público e eu queria que a senhora também nos atualizasse de como que está sendo o chamamento, né? A educação, a gente sabe que ela é uma pasta muito grande, muito complexa e que necessita de bastante profissionais, né? Sim. Recentemente, né, no mês de junho, nós tivemos um concurso público para professores. Esse concurso já foi homologado e já estamos chamando. Nós já chamamos 40 professores nessa primeira chamada e vamos chamar mais agora a partir de setembro. Então, quem prestou o concurso, para ficar ligadinho, porque o chamamento está sendo ainda já para esse semestre. Sim, semana que vem, dia 7, os primeiros que foram chamados já estarão em sala de aula. Legal, secretário, eu queria que a senhora também passasse para a gente quais são as perspectivas e hoje quais são os principais desafios da educação. A gente vem discutindo muito, né, e já foi falado desde o ano passado, muito se falou em cenário pós-pandemia, né, o ano passado foi um ano de muito desafio para adaptação, esse ano a gente já está na metade do ano, mas eu queria que a senhora falasse se continua ainda com esses mesmos desafios, qual é o olhar e a avaliação que a senhora tem em relação a isso? Acredito que agora o maior desafio na educação é fazer toda essa recomposição de aprendizagem, né? Porque 2 anos sem a frequência na escola presencial, isso causou danos, né? Então, assim, estamos empenhados nesse desafio, estamos trabalhando muito, né? Tendo muitos esforços nessa etapa, porque queremos realmente que as crianças aprendam e aprendam com qualidade. A questão também que muito foi falado sobre a retomada do convívio das crianças que ficaram nesse período, né? Lembrando, gente, que a Secretaria de Educação, as Secretarias de Educação do município, elas atendem essa faixa até a primeira infância, né? Não só a primeira infância, mas até o ensino fundamental. Isso. Né? E depois, a partir daí, seria a tarefa do governo do estado. As crianças terem ficado em casa, o que isso impactou? Eles vieram com alguns medos, né? Vieram assim com alguns problemas, a gente pode falar com a saúde mental adoecida, né? Então, assim, eles têm alguns medos, melindres, alguns tiveram super proteção dos pais. Então, isso são alguns desafios que hoje eles estão voltando à rotina do brincar, do conviver, da autonomia, né? O que a gente quer para as nossas crianças é que eles tenham autonomia de escolha, do fazer, do conhecer. Então, mas estamos conseguindo, estamos avançando bem com esse cenário. E eu queria que a senhora falasse também, inclusive desse até um recado para quem está nos assistindo, que é pai, tem filho, tá nessa faixa etária ou não, mesmo que você tenha filho adolescente, como que os pais podem também ajudar, interferir nesse processo, mas de uma maneira positiva, né? Acolhendo o seu filho, mas também tendo essa parceria com a escola, né? O que a senhora pode falar para os pais nesse sentido? É importante que os pais participem da vida escolar do seu filho. Questionem, quando ele chegar em casa, pergunta como foi o dia, o que ele aprendeu, pede para dar uma olhada no caderno, vê se a tarefa foi realizada, porque a criança ela precisa, né, desse suporte familiar e a escola agradece,
porque uma parte é feita pela escola, outra parte é feita pela família. Então é importante que a família tenha essa participação efetiva na vida da escolarização das crianças. Durante a pandemia, particularmente eu ouvi de algumas pessoas e alguns pais dizer que quando no período da pandemia teve muita tarefa em casa, né? Eles acabaram descobrindo a hora que o filho não estava alfabetizado, descobriram algumas dificuldades que eles na rotina delegavam para a escola, né? E é justamente esse impasse também que muitos viveram nesse dilema, e depois ter essa retomada é necessário também que se tenha não só a participação da escola, né? Sim, precisa do acompanhamento dos pais, porque o pai tá lá e às vezes a criança se sente mais à vontade em contar para o pai uma dificuldade que está tendo. Então aí o pai pode também vir junto, né, com a escola e conversar com a equipe pedagógica, com o professor, para sanar essa dificuldade. Tá certo. Secretária, e aí, tendo em vista os outros desafios, Ferraz também está promovendo agora uma abertura de cursinhos preparatórios, né? E eu queria que a senhora contasse aí um pouquinho dessa novidade. Bem, nós estamos com um projeto piloto, né, que é um cursinho preparatório para alunos do 9º ano que queiram ingressar na ETEC. Então, nós vamos sair aí com 60 vagas, né, de início, para esses alunos que queiram, né, estudar aos sábados, né, que tenham esse compromisso firmado conosco, e para poder ter sucesso aí em ingressar numa ETEC. E lembrando, gente, que a ETEC, que a secretária se referiu, ela é uma escola técnica do governo do estado que é totalmente gratuita, né? Importante que seja falado isso, porque é uma grande opção e uma grande oportunidade. E lembrando que Ferraz também tem a Univesp, que é uma universidade virtual do governo do estado que também é gratuita. Ou seja, tem várias opções aí para esse jovem tá seguindo os estudos, né? Com certeza, e gratuito, né? Só tem que se dedicar, estudar bastante, porque é concorrido. É verdade. Então, fica aí a dica para você que é morador de Ferraz de Vasconcelos não perder essa grande oportunidade, estudar mais, se engajar mais, correr atrás desse tempo perdido aí de pandemia, como a secretária falou, para conseguir trilhar um futuro, seja ele acadêmico, um futuro no mercado de trabalho, enfim, o que você desejar aí para sua vida, que você tenha essa opção, né? Com certeza, é isso que a gente quer sucesso para as pessoas, né? Tá certo. Secretária, eu agradeço muito a sua participação aqui no Pod da Região, falando aí como é que tá a situação em Ferraz e ainda contando as novidades. Obrigada a você, Sandra. Obrigada a todos. Você que nos acompanhou, deixa aqui também o seu comentário. Você que está nos acompanhando aqui nos pods, deixa a sua opinião que a gente também quer ouvir você. Hoje nós falamos sobre a educação aqui em Ferraz de Vasconcelos. Portal da Região, a notícia que você precisa.